Gostaria de começar a nossa conversa com um pensamento de um escritor pós-junguiano chamado John Sanford, quando ele diz que uma vida criativa não realizada torna-se envenenada. A natureza, quando desvirtuada, engendra sua própria vingança. Nisso reside o potencial da patologia. Então, o nosso curso Processos Criativos e Facilitação de Grupos relaciona-se com essa sistemática de se desenvolver de uma forma criativa a própria vida. O tornar-se quem nós somos é um processo de criatividade humana. Nessa condição desse curso de processos criativos, nós oferecemos uma abordagem que inclui uma sistemática que apresenta a condição do ser humano de desconhecimento em relação à sua própria condição humana. A partir de uma percepção de complexidade da realidade externa ao sujeito, a realidade objetiva, o ser humano tem dificuldades de conviver com essa condição de não compreensão da realidade exterior a si mesmo. Adiciona-se a essa situação a dificuldade que ele tem de perceber a sua própria realidade interior, a sua realidade subjetiva. Então, o indivíduo fica comprimido entre essa condição de dupla complexidade, a complexidade objetiva, exterior a ele mesmo, e a complexidade subjetiva, interior a ele mesmo. Como um mecanismo de defesa para essa situação de não compreensão plena dessa situação de complexidade externa e interna, objetiva e subjetiva, o ser humano desenvolve um mecanismo de fuga, que é o desenvolvimento dos processos de alienação. Esses processos de alienação incluem várias etapas. A primeira forma de alienação é o processo de alienação espiritual. Outro processo de alienação desenvolvido nessa condição é a alienação psicossocial. E a terceira forma de alienação é a alienação pessoal. Nesse nosso curso de processos criativos, nós abordamos diversos módulos em relação com esses tópicos que aqui eu coloquei. No primeiro módulo da nossa parte específica, nós apresentamos a condição de complexidade da construção da realidade. Então, nós desenvolvemos um entendimento de como nós temos dificuldade em compreender a forma como a realidade é construída e como nós a percebemos. Depois, nós apresentamos alguns módulos sequenciados dessas situações de alienação. O primeiro módulo que nós apresentamos para essas situações de alienação, que são mecanismos de fuga, mecanismos de defesa do ser humano em relação a essa condição, é o módulo que se relaciona com o processo de alienação psicossocial. Aí nós estudamos a influência dos processos sociais na alienação do indivíduo. Na sequência, nós apresentamos o módulo relacionado com a expansão da consciência. Objetivamos, através desse módulo, desenvolver uma procura contínua por um maior conhecimento, porque pressupõe-se que a partir de um conhecimento mais amplo, o ser humano possa ter uma maior capacidade de discernimento dessa realidade que é tão complexa. E a partir da percepção dessa realidade complexa, por esse discernimento mais ampliado, o indivíduo terá condições de evitar esses processos de alienação aqui falados e, portanto, ter uma vida mais plenamente criativa.